Voltamos com Vida e Saúde. A gente sabe que o dentista é profissional temido quando o assunto é dor, né? Apesar disso, as inovações tecnológicas estão mudando um pouco esse cenário, né? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Dr. Cláudio Albuquerque, que ele é especialista em próteses e implantodontia, acertei a palavra, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Dr. Cláudio, por que a dor de dente o pessoal tem como a mais temida, né, hoje em dia? Por que isso? O que é que faz o nosso dente ser dessa forma? Olá, Marina, obrigado pela oportunidade. Pois é, essa dor do dentista, esse temor, né, isso remonta a tempos bem remotos, quando os anestésicos odontológicos nem existiam naquela época. Então, o paciente era tratado mesmo com... A seco. A seco. Então, se embriagava o paciente, se utilizava muito álcool, embriagava o paciente para que os tratamentos pudessem ser executados. E isso sempre remonta a uma situação de que deixava o paciente sempre com temor de quando ia para o dentista, né? Isso vem com o tempo sendo desmistificado, essa situação, mas a gente sabe que, assim, grande parte dos pacientes ainda tem esse temor de ir ao dentista. E, assim, o senhor se referiu aí à história, né, o passado, a gente também tinha com frequência, um passado não tão longínquo, né, até um pouco recente, da extração, né, os dentistas, eles usavam muito desse método, a gente tem, qualquer problema no dente já se partia para a extração, né, hoje isso também tem sido modificado, né? Tem sido modificado, graças a Deus. Eu costumo dizer que a odontologia de 30, 40 anos atrás, que mutilava os pacientes por qualquer alteração que surgisse nos dentes, os dentes eram logo extraídos. Essa mesma odontologia, ela hoje possibilita reabilitar esses pacientes. Então, são pacientes que perderam os dentes, a gente recebe pacientes que perderam todos os dentes com 15 anos. Então, se você pegar, somar mais 40 anos, é um paciente hoje com 55 anos, em plenas atividades profissionais e sociais, mas que perdeu todos os dentes. Então, essa odontologia ela pode promover para esse paciente hoje a recuperação desses dentes, principalmente através da implantodontia. Serão colocados os implantes e o paciente será reabilitado, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional. Mais ou menos, querendo saber um pouco desse ponto de vista funcional que o senhor citou aí, né? A pessoa desde os 15 anos aí vivia sem muitos dentes, né? Sem grande quantidade de dentes. De que forma que devolver isso vai trazer uma melhor funcionabilidade, até para a vida de uma pessoa jovem de 40, 50 anos? São pacientes que durante 30 anos eles perderam o hábito de mastigar, né? Então, praticamente, eles passaram a engolir sem mastigar, evitar alimentos muito sólidos que eles teriam que realmente mastigar esses alimentos para poder deglutir. Então, eles acabam por evitar esses alimentos, dão preferência a alimentos mais fáceis de mastigar ou até mesmo mais fáceis de engolir e vão suprimindo da sua dieta alimentar esses alimentos mais fibrosos, como a carne, o frango, por exemplo. E muitos desses pacientes entram até em problema de desnutrição, que passa a ser agravado com o decorrer do tempo. A odontologia, nesse momento, ela tenta resgatar, reabilitando esses pacientes do ponto de vista funcional. O paciente vai, com os implantes e as próteses que serão colocadas sobre esses implantes, o paciente vai conseguir mastigar aqueles alimentos que há bastante tempo ele não tem mastigado. É interessante a gente falar, Marina, que ainda em relação à dor, ainda existe um paradigma de que a colocação dos implantes, se dói muito, se não dói. Ele perguntar isso também, que há um processo muito doloroso, se tem essa imagem, né? Pronto, como é o pós-operatório, se tem inchaço, se o paciente passa alguns dias inválidos. Hoje, com um planejamento bem feito, e para esse planejamento ser bem feito, o dentista precisa buscar alguns exames complementares, como no caso as tomografias computadorizadas, as radiografias, exames de radiologia de uma forma geral, que irão ajudar o paciente na elaboração de um bom planejamento para que a colocação dos implantes, a cirurgia de colocação dos implantes, ela se dê de uma forma tranquila. Para você ter uma ideia, a colocação de um implante hoje em um leito regular, um leito que tem uma situação óssea razoável, após anestesiar do paciente, 15 minutos esse implante está colocado. Se nós formos comparar isso com outro paradigma da odontologia, os tratamentos de canal, em que o paciente precisava antigamente 2, 3, até 4 vezes ao dentista para tratar o canal, nós estamos falando de um procedimento de 15 minutos. Eu lhe perguntar, o doutor Cláudio trabalha com um método que em um dia dá para fazer um tratamento bacana no paciente. Como é que funciona esse Day Clinic? Então, o Day Clinic, na verdade, é um serviço da odontologia que nós disponibilizamos uma equipe completa com as várias especialidades para que aquele paciente seja tratado em todas as especialidades em um único dia. Se o tratamento dele for levar mais do que um dia, serão marcadas
sessões subsequentes, mas sempre priorizando um dia inteiro só para aquele paciente. Com isso, a gente ganha efetivamente no tratamento do paciente, o tratamento do paciente consegue ser de uma forma mais integrada e mais rápido, o paciente não precisa se deslocar para outros locais em busca de outros profissionais que necessitariam serem utilizados naquele planejamento, ele encontra tudo em um só lugar e a gente disponibiliza essa equipe em um dia todo. É interessante falar também, Marina, em relação a esse tipo de tratamento, o Day Clinic, muitas pessoas acham que o Day Clinic pode ou venha a ser um tratamento até mais caro. Se a gente fizer uma conta, o Day Clinic termina sendo um tratamento mais barato. Porque o valor é o mesmo valor de um tratamento convencional, naquele em que o paciente iria ter que ir 6, 7, 8 vezes ao dentista, só que ele vai estar poupando aí no que diz respeito aos seus deslocamentos. É o tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que você sabe que para chegar no dentista hoje você leva 1 hora e para sair de lá e voltar para o seu trabalho mais 1 hora. Então, se você puder fazer com que durante aquele dia ele possa ser atendido durante 3, 4, 5, até mais horas, com certeza você vai estar ganhando nesse fator tempo aí, o tratamento acaba sendo um pouquinho menos oneroso, porque você consegue render mais porque a sua agenda já vai estar completamente programada. Doutor Cláudio, a gente sabe que o dente, né, a arcada dentária, impacta em tudo na nossa vida, né, no nosso sorriso. E quando a gente fala de dor, né, a dor orofacial também não é um nome muito conhecido, mas é bem comum entre a população. E esse desconforto relacionado aos ossos, aos dentes, né, aos músculos da face, eles incomodam bastante. A gente vai ouvir agora um depoimento de quem convive com a disfunção da articulação temporomandibular, a ATM. Meu nome é Letícia Lopes, eu sou jornalista, tenho 33 anos e desde os 19 anos eu sofro de ATM. É só aqui desse lado aqui. E dói às vezes também o ouvido. Quando o ouvido doía, nossa, eu não conseguia fazer nada. Começou quando eu comecei a estudar para vestibular, na época da Universidade Federal do Ceará. E aí eu comecei a sentir umas dores estranhas. Quando eu mastigava, à noite eu sentia dores de cabeça muito fortes, mas eu não sabia o que era. Aí eu fui ao dentista para uma consulta normal e ele falou, olha, você tem ATM, o seu músculo se desgastou e aí é por isso que sua mandíbula vai começar a sair do lugar. Eu fiquei um pouco assustada e aí ele começou um tratamento, eu usava uma placa para dormir à noite, porque ele me disse que à noite eu pressionava as duas, né, a parte de cima e a de baixo. E realmente eu acordava e tinha dificuldade para abrir a boca depois. E era muito incômodo, porque eu não falava direito e tal. Tinha uns buraquinhos que ele começava a fazer para aliviar. Só que aquilo começou a doer mais e eu parei de usar. No que eu parei de usar também, parei de procurar tratamento para ATM. E aí eu percebi que foi piorando com o tempo. Quando eu estou estressada e aí dói, e quando dói aqui na mandíbula, dói a cabeça. E aí eu tomo analgésico. Ultimamente o analgésico não está mais fazendo efeito, a dor de cabeça. À noite, quando eu chego em casa, eu sofro as consequências. Eu não consigo dormir, porque dói muito, dói a mandíbula, dói a cabeça. Eu queria saber o que pode acontecer se uma pessoa não tratar o ATM, assim, a longo prazo. Quais são as consequências que isso pode trazer? Creio que não deve ser nada bom, né, doutor Cláudio, não tratar um problema desse tipo? Ela tocou num ponto fundamental, Marina, que diz respeito a estresse, né? A gente sabe que a disfunção temporomandibular, ou a dor da ATM, ela é causada por multifatores, né? O estresse é um deles. Então, existem pessoas que relacionam ou correlacionam os problemas de ATM simplesmente com perdas de alguns dentes, mas isso não é verdade. Nós precisamos de outros fatores que contribuem no desencadeio dessa dor da articulação temporomandibular. Quando não tratada, vai evoluir isso, vai haver desgaste das estruturas dessa articulação. A articulação não é diferente como, por exemplo, uma articulação do joelho, onde nós temos ligamentos, músculos, tendões, menisco. Nós temos um menisco articular também na ATM, que tende a se desgastar, provocando estalidos, dificuldade em abrir a boca, desvios na abertura da boca. O paciente vai abrir a boca desvia para um lado. Isso tudo são sinais de que essa articulação ela vem se deteriorando, ela vem sendo desgastada e essas estruturas anatômicas que também a gente citou que fazem parte dessa articulação.
E a dor orofacial que a gente citou no início, ela é apenas o ATM ou tem outras envolvidas? Na verdade, dor orofacial são todas aquelas dores que acometem o sistema da face, o sistema estomatognático, que é o sistema dos dentes e da boca, e também até pescoço. Então, a ATM é apenas, eu diria, uma das centenas de dores dentro desse quadro da orofacial. É uma das mais conhecidas. Outras dores bastante conhecidas também que a gente poderia citar como dor orofacial, no caso, são as dores, uma dor de dente que vai invariavelmente levar a um tratamento de canal, ela é uma dor orofacial. Também a neuralgia do trigêmeo, que é bastante comum a gente sempre escutar falar, é uma das piores dores do ser humano, a neuralgia do trigêmeo, e ela também é uma dor orofacial. Nessa situação deve-se procurar o médico neurologista, que é a pessoa mais indicada para esse tipo de tratamento das neuralgias do trigêmeo. E como é que a odontologia tem evoluído com relação a esse tipo de tratamento que você citou, tanto do implantodontia, como de próprio canal, né? Isso com relação a anestesiar esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que a arcada dentária ela é repleta de nervos, né? Isso. O tratamento de canal é um tratamento que você está atuando direto no nervo do dente. Não existe nenhum tecido do corpo humano mais sensível do que o nervo. Então, para isso, hoje, a odontologia dispõe de anestésicos extremamente potentes que vão poder, eu chamo de silenciar aquela dor, né? O paciente fica anestesiado e, a partir daquele momento, todo o procedimento é realizado de forma indolor, seja ele um tratamento de canal ou um implante. Sempre lembrando que a gente tocou nesse assunto anteriormente, que o implante tende a ser, se a gente pudesse comparar, uma situação muito menos dolorosa do que um próprio tratamento de canal. Porque, na verdade, o implante você não está mexendo em nervo como você está mexendo quando você está fazendo o tratamento de canal. E qualquer pessoa pode fazer um implante, mesmo já tendo perdido o dente há muito tempo, como você citou? A partir do momento em que o dentista ele pede aquelas documentações radiográficas, elas vão determinar se nos determinados lugares que foram perdidos os dentes, se vai poder haver ou não a colocação dos implantes. A gente sabe que em situações ósseas onde a gente não pode colocar o implante, a gente pode lançar mão ainda dos enxertos, na qual a gente vai promover uma estimulação para que aconteça uma formação óssea naquela área, para que no futuro aí sim a gente possa colocar os implantes. Ok, doutor Cláudio, quero agradecer a sua presença aqui conosco no nosso programa. Felizmente a gente não tem mais tempo, mas agradeço bastante. A Vida e Saúde de hoje está terminando, então eu desejo uma ótima semana para você e lhe espero no nosso próximo encontro. E já sabe, para dúvidas, só acessar o nosso endereço eletrônico e também as nossas mídias sociais. Até lá! Vida e Saúde. Apoio Cultural Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana.